Olá a todos. Hoje na nossa edição do Alta Velocidade vamos-lhes mostrar uma coisa diferente. Chama-se Que a Arte nos aponta um caminho. Vamos falar com Fátima Lopes, uma barreirense bem conhecida a todos, que nos vai contar uma história. A história da vida dela e ficamos a compreender de que nem sempre a vida é um mar de rosas e nas dificuldades conseguimos nos superar. Espero que gostem. Até já. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga. Fátima, obrigado por teres vindo ao Barreiro, convite, Rui. à tua terra. É um privilégio para mim estar aqui contigo. Nós tentamos aqui contar histórias de gente bem-sucedida, gente que pode, nestes tempos que estamos todos a viver, que só se ouve falar de guerra, de problemas e de histórias de sucesso. Conta-me um bocadinho a tua história. Olha, eu tenho muito orgulho em contar a minha história. Eu sou nascida e criada nesta terra, com muito gosto. Nota-se. Nascida e criada nesta terra com muito gosto. Aos 8 anos, os meus pais tiveram necessidade de sair porque o meu pai foi trabalhar para Moçambique e, portanto, eu tive 3 anos fora do Barreiro. E foi muito difícil eu ambientar-me a outro país, a outra cultura, a outros hábitos, deixar os meus amigos para trás. Portanto, foi uma adaptação bastante difícil lá. Depois regressei à minha terra aos 11 anos. Também não foi fácil, deixa-me dizer isto, porque ainda por cima nos dias de hoje que nós estamos aqui com uma realidade que é recebermos tantas pessoas com culturas diferentes da nossa, com hábitos diferentes, etc., por favor, que tenhamos a capacidade de nos ajudar uns aos outros, certo, porque torna tudo muito mais fácil. Porque eu regressei, embora não fosse retornada, porque eu vim de Moçambique já depois da independência, mas eu era olhada como retornada. E então chego à minha terra e de repente sou olhada de lado como se já não fosse da minha terra. E foi um ano estranho, porque realmente sentia-me que não era parte alguma, mas depois, aos 13 anos, depois passei para a Escola dos Casquinhos, que foi onde eu fiz o secundário todo, mas aos 13 anos fui para, portanto agora, Fabril, não é? Certo. O Grupo Desportivo Fabril, na altura era aqui Miguel. Exatamente. Sim. E fui praticar desporto de competição, neste caso atletismo, não é? Atletismo. E é muito curioso porque foi quando eu comecei a fazer desporto que eu voltei então a sentir que fazia parte. E eu digo isto porque eu sei que a autarquia tem feito uma grande aposta no desporto. Por favor, façam-na o mais possível, porque muitas vezes o desporto é o maior fator agregador. Une, não é? É aquilo que às vezes cria condições para tu te sentires parte, e foi no atletismo que eu fiz as pazes com o meu regresso, com a minha terra, com as minhas gentes, trouxe-me amigos novos, amigos, namoricos, tudo, e trouxe-me esta união à terra. E isso é uma coisa muito, muito importante. E eu sempre senti o Barreiro como uma terra de gente unida, uma terra de gente solidária. Com orgulho de ser daqui. Com orgulho. Com orgulho de ser e depois é assim, eu vivi uma coisa que foi o pós-25 de Abril, no bairro onde eu vivia, ali na zona da Paiva. Era um bairro onde foram os moradores que ajudaram a reconstruir muitas das zonas comuns. Certo. Isto é uma coisa que é uma enorme riqueza. Isto é uma enorme riqueza. E eu acredito, Rui, que isto nós podemos recuperar de alguma maneira, obviamente adaptado aos dias de hoje, mas nós podemos recuperar. A história da vizinhança e da proximidade nós temos que recuperar por uma questão de saúde mental, já nem estou a falar do resto. E de segurança também. Segurança, saúde mental e de dar aos nossos filhos a possibilidade de viver isso, que é esta proximidade com os vizinhos. Eu vivo em Lisboa já há uns bons anos e eu tenho isso com os meus vizinhos do prédio. A pergunta que eu acho que nós podemos fazer é como é que a gente os tira do ecrã? Como é que nós os tiramos do ecrã para trazer isso que estavas a dizer, que eu acho que faz muita falta, a vizinhança, o contacto, o saber, sim, não é? Sabes que eu acho que às vezes faz-nos falta falar disso, não é? Falar disso com os miúdos desde pequeninos, contar as nossas histórias, mesmo quando eles gozam connosco, porque eles gozam connosco, eu sei, não é? Pois bem sei. E portanto nós temos que também ter um tipo de comportamento que mesmo que eles achem estranho, reconheçam que nós temos um comportamento diferenciador. E o meu prédio não tem muitas pessoas a viver, portanto não é um prédio daqueles enormes, mas é o suficiente para eu ter relação de vizinhança. Olha, ainda no outro dia queria queimar leite creme e não tinha o ferrinho de queimado que tenho na minha casa do Alentejo. Fui pedir à minha vizinha de cima. E ela emprestou-me. Ela disse, não, está aqui, Fátima, depois entregue. E eu queimei coisa. 2 dias depois fui lá levar e pronto. Às vezes venho do Alentejo, trago coisas da minha horta, traga mais, vou lá acima e levo-lhe, digo-lhe, Mercedes, olha, tenho muito tomate este ano
e pimentos, trouxe-lhe aqui. E olha, depois, não querendo fazer um fast forward, mas tu tens noção que foste, na nossa geração, se é a barreirense mais visível, não é? Um ícone, e para nós, eu cada vez te vi na televisão, aquela senhora é barreirense, é do Barreiro, deixa do Barreiro. Como é que foi essa aventura? Como é que chegaste à televisão? Como é que te tornaste uma influenciadora? Hoje está muito na moda os influencers, toda a gente é influencer. Na nossa geração, quando começou a aparecer estes programas e a televisão por cabo, há poucas pessoas que eu acho, e estou a falar só da minha percepção, capazes de influenciar o público, ou seja, não estamos ali só a apresentar o circo, passamos, quase que educamos ou ajudamos a passar valores. E tu, para mim, foste uma dessas pessoas com muito orgulho. Como é que lá chegaste? Como é que tornaste? Como é que aconteceu a oportunidade? Olha, eu tornei-me apresentadora não de uma forma, se calhar, expectável para as pessoas, porque hoje em dia eu acho que as pessoas pensam muitas vezes que, bem, isso foi qualquer coisa que a pessoa procurou e então surgiu a oportunidade. Eu não procurei a televisão, foi a televisão que me encontrou, mas rigorosamente. Eu tirei o curso de Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa, formei-me em Ciências da Comunicação, escolhi Marketing e Publicidade porque eu tive disciplinas de televisão e gostei muito, mas, agora riam-se, lembro-me de pensar assim, televisão era giro, mas era à frente dos ecrãs, mas eu não tenho cara para isso, portanto não vale a pena queimar oportunidades, nem vou tentar, por isso não vou escolher a televisão. Não é para mim, sequer. Isto não é para mim, para quê? Para depois nunca ser escolhida, não vale a pena. E é engraçado porque, mais tarde, a TVI, que estava em formação, fez um curso para pessoas que se quisessem candidatar a trabalhar em televisão. E eu candidatei-me e, portanto, fui aceite na primeira fase do curso. Fiz a primeira fase, mas depois não passei para a frente porque não tinha talento. Eu hoje acho imensa piada porque eu penso assim, bem, ok, não tinha talento, mas passaram 33 anos e ainda estou aqui, não é? Porque já este ano faço 33 anos de televisão. Interromper-te, quase todas as pessoas muito bem sucedidas, o exemplo que eu tenho a ideia, o Michael Jordan, toda a gente conhece o Michael Jordan, foi provavelmente uma lenda no desporto que praticava, que era o basquete, foi recusado na equipa, salvo erro, da universidade onde ele estava. E tens imensos atores que vão a castings e que dizem não tem talento, vai-se embora. E então lá fui para o marketing e publicidade. Mas depois, mais à frente na minha vida profissional, eu abracei uma oportunidade que me surgiu de trabalhar na área comercial. Calha-me na minha carteira de clientes, eu era account manager, era responsável comercial da empresa. Calha-me na minha carteira de clientes a SIC. A SIC era meu cliente, era um cliente gerido por mim. Até que um dia o Emílio Rangel, o nosso saudoso Emílio, chama-me, e eu chamava-me às vezes por causa das propostas que lá estavam, e eu pensei, uma proposta. A conversa, eu não posso dizer que foi conversa, na verdade foi um monólogo, mas durou, típico do Emílio, deve ter durado 2 minutos ou 3. Portanto, eu entrei, senta-te, olha, é só para te dizer, nem queres nem não queres, não temos tempo. É só para te dizer que eu propus o teu nome para um casting de televisão. Portanto, passas ali na minha secretária, recolhes o texto que é para estudar, marcas o dia do casting, e levas a cassete para veres o momento da entrega das flores. Eu fiquei assim, Emílio, mas está a brincar comigo? Não estou a brincar. Para mim tu tens características de apresentadora, portanto vais fazer este casting. Mas eu nunca fiz nada, está bem, mas isso eu é que sei. Olha, é para o Perdoa-me, eu substituo a Alexandra Lencastre. Vai, podes ir, vai. Eu sei, como tu podes imaginar, não é? Tipo assim, isto só pode ser brincadeira. Saí, a secretária já sabia. Substituir a Alexandra Lencastre. Esquece, não é? Eu tinha 25 anos, a Alexandra já era uma grande atriz, já tinha feito o Perdoa-me com imenso sucesso, aquilo tudo. Mas é assim, repara, o que é bom nisto? É que a juventude dá-te um grau de inconsciência que é maravilhoso, não é? Tu não pensas bem as coisas. Quase ignorância, não é? Uma ignorância protetora. Tu não pensas, vais e acabou. Eu estou a dizer isto, mas eu sou uma pessoa que, quando tenho muita vontade de uma coisa, às vezes penso, não te ponhas a pensar nos contras todos, senão não vais fazer. Lança-te e logo vês se cais ou se ficas de pé. Pronto, isso mais ou menos mantém-se. E então lá fui, olha, levei aquilo do material, estudei, foi um dia 1 de novembro, era feriado. De manhã lá estava no estúdio que me indicaram, fui fazer o meu casting e nesse mesmo dia à noite telefonaram-me e disseram foi selecionada, vai começar. E conheço esta aventura que já lá vão 33 anos. Os anos valentes.
Não é fácil tu chegares a um nível de reconhecimento como eu tenho, um nível de respeito, credibilidade, tudo isso. Isto leva tempo, isto não é assim. Tens que ter paciência e tens que perceber que isto é um caminho que se faz caminhando. Eu comecei logo a ter muito sucesso, é verdade, mas eu acho que o que me ajudou foi ter nascido na família que nasci. Porque como eu nasci numa família humilde, numa família com muito pouco, numa família onde se valorizava muito cada oportunidade e conquista, a minha mãezinha teve, desde o primeiro minuto, sempre conversas comigo para me lembrar que os pés é para estarem pousados no chão. Não é para andar lá em cima a achar que é a última Coca-Cola do deserto, porque o deserto está cheio de Coca-Colas. É pezinhos agarrados ao chão, certo. Humildade, sempre e sempre bem presente de onde é que tu vens. E isto ficou-me para a vida, aliás, é que eu estou sentada. Parte do meu sucesso só acontece porque eu tenho barreira em mim. Esta minha coisa de ser aguerrida, lutadora, de ir ao tapete e levantar-me. É nosso, não é? Nós tínhamos que provar que tínhamos valor. Era muito chique dizer que era de Lisboa, tu dizias que era do Barreiro e as pessoas olhavam-te um bocadinho de lado. E nós tínhamos sempre que provar mais de que tínhamos a mesma capacidade, que tínhamos o mesmo potencial, que éramos igualmente honestos, talentosos, por aí adiante. E isto, hoje há quem olhe para isto e diga, mas então, isso é ótimo, porque se tu fores competitivo, como eu sou competitiva, porque eu sou extremamente competitiva e foi uma coisa que o desporto deixou em mim, eu sou competitiva, mas eu não passo por cima de ninguém. E o facto de ter crescido numa terra onde eu percebia que nós tínhamos que provar que, sendo barreirenses, nós tínhamos o mesmo valor, deu-me muitas ferramentas para a vida. A base, não é? Completamente. Completamente. A vida já me fez ir ao chão várias vezes, como na vida de qualquer ser humano. Certo. Há sempre momentos em que nós vamos ao chão, mas são estas dificuldades que te dão as ferramentas para tu pôr de novo o cajado no chão e dizer, caí, mas estou pronta para me levantar. Não resisto a fazer-te uma pergunta, se calhar incómoda. Qual foi o projeto em televisão que tu gostaste mais de fazer? Que te deu mais privilégio? A pergunta não é incómoda, a pergunta é só difícil. Mas eu consigo sim dizer qual foi o tipo de programas que eu fiz que me tornaram a profissional que eu sou hoje e que eu acho que mais jogam com a minha personalidade enquanto pessoa, que são os programas de daytime. Os programas que eu fiz de manhã, à tarde, onde tu tinhas sempre histórias tão diferentes, temas tão diferentes e era uma coisa tão camaleónica e tão exigente, foi aquilo que foi a minha grande escola. O objetivo do comunicador é conseguir que o convidado brilhe. Se não conseguires que o convidado brilhe, é porque se calhar não és assim tão bom. E poderão dizer-me, mas é que há pessoas que não falam mesmo, há pessoas que são mesmo muito difíceis. Sem dúvida, mas percebe-se as tentativas que tu fizeste para criar uma ponte com o outro. Certo. Ou quando simplesmente desistes e pensas, não tem nada para dizer que ela saber, corta que vai mais cedo. Isso. Entendes? Isso. Pronto. Sim. Diverti-me muito com muitas coisas que fizemos, aprendi muito, cresci muito e, portanto, esses, se calhar, são aqueles que eu vou eleger pelo respeito que merecem. Repara, não estou a dizer que os programas que fiz em prime time, que fiz muitos que não merecem respeito. Não é isso. Mas são mais simples de fazer. Estou a perceber. Porque tu não tens olho no olho da mesma maneira, entendes? Certo. E esta coisa é uma relação de intimidade. E só estes formatos permitem uma relação de intimidade na comunicação. Com quem está à tua frente, não é? Sim. Certo. Sim. Observando a tua carreira, houve uma altura, há bem pouco tempo, já madura, já feita, já uma figura, já com a tua credibilidade que sempre a manteste, que te reinventaste, estou certo. Gostava de saber isto. Qual é a atual Fátima Lopes? Então, eu tinha 52, quando decidi que queria deixar a televisão diária, não me fazia sentido, e portanto na altura saí da TVI, eu sabia uma coisa, às vezes o mais importante, Rui, é tu descobrires o que é que tu não queres fazer. Ótimo. E eu, aos 52 anos, sabia que, naquela altura, depois de tantos anos, todos os dias no ecrã, o que eu não queria fazer era televisão diária. Era a única coisa que eu sabia.
Se fosse um programa semanal e me fizesse sentido, sim, estava disponível. Eu adoro fazer televisão e eu vou morrer a gostar de fazer televisão e vai ser sempre, acho eu, a minha paixão número 1, porque é aquilo em que eu me sinto peixinho na água. Portanto, certo. Isto que fica aqui, este statement bem claro, que realmente a televisão é a minha grande paixão. Portanto, não era deixar a televisão, nunca teve isso na minha cabeça, mas diário não. E se não, eu precisava de descansar. O diário é de um grau de exigência, eu fazia isso há quase 30 anos, que eu sentia que estava profundamente exausta. Portanto, estava esta parte clara. Então, e agora o que é que eu vou fazer? Surgiram-me logo convites para voltar à televisão imediatamente e eu disse, não, preciso de fazer aqui um período de jejum, e depois logo pensamos então o que é que eu posso fazer semanal, e eu quero arriscar, experimentar outras coisas. Ok, então a minha arte é comunicação, o que é que eu poderei fazer fora da televisão? Que não seja sempre aquilo que as pessoas já me viram a fazer. E eu lembro-me que tinha experimentado uma vez ou outra em dar pequenas palestras, assim de forma quase sem grande preparação, ou porque tinha ido a uma coisa qualquer e alguém me tenha dito, oh Fátima, mas vem aqui ao palco e fala tu sobre não sei o quê. E eu tinha uma memória positiva dessas experiências e, por outro lado, achava que, não sendo eu uma oradora com formação como oradora, mas eu tinha uma escola de comunicação muito grande e eu acho que a prática também tem muito valor. Eu disse, eu tenho vontade de experimentar isto. E eu lembro-me que montei uma primeira palestra sobre comunicação humanizada. Eu durante o ano, sou contratada muitas vezes por empresas do país todo para ir dar uma palestra sobre comunicação humanizada. E eu procuro adaptá-la ao negócio que me convida, ao tipo de empresa que me convida, que é para fazer um sapatinho específico para aquele pé. Isto não é chapa 4. Nunca. Eu entro depois na equipa dessa empresa para trabalhar com o marketing e com a comunicação, para perceber as suas dores e depois eu desenho uma palestra específica para aquelas pessoas. E um soundbite, explica-me o que é uma comunicação humanizada? É o que estamos a fazer aqui. Criar é uma intimidade? Comunicação com proximidade, com empatia, com escutar mais e falar menos, com respeito pelo outro, com valorização da diferença e com tempo. Interno ou para o cliente final? O que tu quiseres. Ok, já percebi. O que tu quiseres. Mas normalmente as empresas precisam disto mais internamente ou quando são empresas que têm contacto direto com o público. Então é preciso dar às suas pessoas que lidam com o público estas competências para que elas saibam lidar melhor com o público. Aqui na Startup nós temos muitas empresas incubadas e atualmente fala-se muito do que é vender, não é? E damos alguns exemplos. E há pensadores de marketing que começam a concretizar a certeza de que a relação comercial, seja lá daquilo que estejamos a falar, é feita com intimidade, com relação. E vou-te dizer outra coisa, é assim, numa relação que um cliente tem, que uma pessoa tenha com um cliente, e o cliente, imagina, recebe duas empresas cujo produto é equiparado, mas numa das empresas o contacto que tem com essa empresa é um contacto humanizado e próximo, e no outro nem por isso. Tu podes ter a certeza que o teu cliente vai ser fiel a este, porque o que nós queremos é isto que está a acontecer aqui. Certo. Mesmo quando não há ainda consciência que aquilo que nos está a fazer mais falta é isto que estamos aqui. Sim, também ok? Também Pronto. Uma empresa contacta-me. Queríamos que a Fátima viesse aqui dar uma palestra sobre quem diz este tema diz outro. Não é o único tema que eu trabalho. Muito bem, eu passo para uma pessoa da minha equipa que negocia as minhas condições para eu ir. Ok, negociou as condições, está feita a parte prática, essa eu não trato. Esse elemento da minha equipa sai de cena. A partir daí o cliente trata tudo diretamente comigo. Quando digo tudo, é tudo. E, portanto, eu faço questão de entrar em algumas das reuniões de marketing e de preparação do evento, trazer as minhas ideias, fazer as sugestões. Se estão com alguma dificuldade criativa, quer para o guião, quer para o evento, eu trago os meus inputs. É muito mais do que uma palestra. Sim. A palestra é o final deste trabalho com uma equipa. Sim. Mas eu acho tu vais que falar, falas com propriedade de... Quando eu vou falar, as pessoas da equipa já me tratam por tu. Sim. Já criámos uma relação de confiança. E eu percebi que eu era feliz a fazer aquilo que eu gostava. Eu gostava das perguntas que as pessoas me faziam, eu gostava do desafio delas me quererem, no fundo, levar a pensar e a refletir mais sobre as coisas. E de repente eu disse, se eu gosto disto, e depois atrás desta veio outra, e no outro dia fui olhar para estes 4 anos, eu já dei mais de 80. Eu preciso de pessoas. Eu preciso das pessoas. Eu preciso de... Quando digo pessoas
é de sentir as pessoas, é de me dar a elas e deixar que elas se deem a mim Certo, também. criar relação, percebes? não é? Criar relação com as pessoas. Olha, e os resultados? Como é que tu sentes os resultados depois disso? Completamente diferentes. Ou seja, os resultados de tu fazeres assim são completamente diferentes. Normalmente ficas... Ou seja, quem te contrata fica satisfeito. Sim, por norma continuo a trabalhar depois com eles. Eu preciso de sentir que participo, que estou envolvida, Certo. que não fui só contratada, que deixei qualquer coisa, entendes? Certo. Eu estou nesta fase da minha vida profissional em que eu sinto que preciso de deixar qualquer coisinha e deixar espaço para que eles também deixem qualquer coisinha em mim. Era isso que eu ia dizer, tu deves carregar na tua bagagem muita experiência de vários ramos, não é? É muito Ficas bom. com uma visão muito abrangente, pelo menos com quem trabalhas, não é? É muito bom porque depois cria-se uma coisa que é a relação de confiança, isso é ótimo, e outra coisa, percebe-se que há comprometimento. E o comprometimento é dos valores mais importantes da vida. Quando tu não tens compromisso com nada nem com ninguém, É um ativo, não é? tu és só uma pessoa que se contrata. Isso. E isso a mim já não me faz feliz. Paga-me contas, mas não me faz feliz. Eu invisto muitas horas do meu tempo para que as coisas corram assim, mas eu tenho sido muito feliz porque acaba um evento, acaba uma palestra ou o que for, e eu sinto-me cá dentro cheia, sabes? Preenchida. O que é que tu sentiste? Tu foste a cara e o rosto da comunicação do empreendimento na tua terra. Sim. Aqui, pronto. Um empreendimento que para nós que somos do Barreiro marca aqui uma viragem muito grande, um arquiteto muito conhecido que desenhou, trazemos ou ficámos também aptos a receber outro tipo de pessoas. Leva-me lá para o momento em que ouviste a palavra Barreiro nesse projeto. Tenho uma curiosidade imensa. Para mim foi um privilégio quando me disseram Fátima Lopes vai ser o rosto. Já, bolas, na murcha. Eu nem me lembrava de ter uma tão boa decisão. Mas leva-me lá ao momento em que te apresentaram o projeto, como devem te apresentar 200 ou 300. Não, a minha equipa é que me disse, as pessoas que trabalham comigo disseram-me, olha Fátima, nós fomos contactados por uma agência que representa um empreendimento que vai nascer no Barreiro, com as características X, Y e Z, e eles achavam que tu eras a pessoa certa para dar a cara por isto. Para já, quando eu ouço Barreiro, ponho logo em sentido. E pronto, já estou pronta para ouvir. Ou seja, não é aquela coisa de vai outra vez. Não, porque as pessoas às vezes não têm noção, mas uma pessoa como eu recebo solicitações de tudo o que tu possas imaginar, Rui, e de todos os lados, mas de tudo o que tu possas imaginar, ou seja, tanto de coisas privadas, como de causas sociais, como de projetos individuais, como de tudo o que tu possas imaginar. E, portanto, às vezes não tens capacidade para responder a tempo, por exemplo, a tempo e horas. Quantas vezes me calha eu me cruzar com uma coisa que até era engraçada, mas vou ver a data e já passou e eu não tive tempo para responder, não tive tempo para chegar lá. Bem, e eu achei que, de novo, esta possibilidade de, neste caso, dar o rosto por um empreendimento com características muito diferentes do tipo de construção que nós tínhamos até então, podia ser mais uma oportunidade de levar as pessoas a perceberem que o Barreiro tem sido uma terra sempre em grande evolução. Certo. Que nós temos condições, capacidade e até características territoriais para sermos uma terra de referência. Sem dúvida. E, portanto, eu olhei assim, isso, sim. E o coração bateu Claro que mais sim. ou não? O coração bate sempre mais quando se fala do Barreiro, sempre mais. Eu sinto que estou naquela fase em que está na altura de eu aos poucos ir devolver à minha terra o que a minha terra me deu a mim. Eu tive, não há muito tempo, eu deves lembrar disso, aqui na Startup, a dar uma palestra a jovens que estavam no ensino profissional e que estavam no curso de marketing e comunicação, ou marketing e publicidade, Uma coisa assim. um destes. E eu vim cá dar uma palestra. E, portanto, era para ser 1 hora, tal momento a tua equipa que sabe que é verdade, e ficámos muito mais. Mas o estar aqui e perceber que
podes partilhar a tua história com estes jovens e com isso, quem sabe, ou dois, nem que seja um ou dois, inspirar, levá-los a sonhar. E depois foi muito engraçado, porque quando eu partilhei o que foi a minha passagem por Moçambique, e é aí por isso que eu te digo que estamos a viver coisas agora similares, estavam entre os jovens presentes vários que eram do Brasil, de Moçambique, penso até que de Angola ou de São Tomé, já não me lembro, mas tu tinhas vários jovens que não eram portugueses e que estavam cá e que sabem o quanto lhes tinha custado, e em alguns casos estava a custar, como me disseram depois em off, já fora das pessoas todas a observar, a adaptação e o conseguirem entrar, não é? E como eu falei disso tudo com transparência, como eu lhes expliquei o quão difícil foi para mim, lá e cá, isto tem é que nos ajudar a, ok, temos que arranjar forma de sair daqui, porque se o céu é o limite para muitos, também tem que ser para mim. Claro, nós sentimos isso todos os dias, em que há muita gente a assumir de uma forma, se calhar, deslavada, de que imigrante vai para a tua terra. A importância de dizer, eu sei que vocês andam a ouvir muitas coisas aos gritos, mas saibam que há homens e mulheres que vos querem cá e que vos querem bem e que vocês fazem parte de nós. Eu nem preciso de ir para aí. Olha, Rui, eu nessa questão eu nem preciso de ir para aí, porque sabes que é uma questão de duas coisas. Educação, não estou a falar da que eu recebi, e a minha formação religiosa, as duas coisas. E o meu Deus, os outros eu não sei, mas certo. O meu Deus é um Deus que aceita toda a gente e não faz diferença entre ninguém. O meu Deus, a minha formação é católica, o irmão mais velho do meu pai era padre, portanto, em minha casa falou-se sempre do que são os verdadeiros princípios, os verdadeiros, não são os inquinados, os verdadeiros Sim. princípios da religião católica. Depois vamos para a educação que eu recebi em casa. Na educação que eu recebi em casa, o meu pai e a minha mãe sempre me disseram que as pessoas não se distinguem nem pela sua cor, nem pelo seu credo, nem pela sua formação, nem pela sua capacidade económica. São pessoas. Ponto. Acaba ali. E tendo em conta estas duas bases que eu recebi, são estas que eu pratico na minha vida. É a tua lente, não é? A minha lente é esta. Eu vejo as pessoas desta maneira. Eu vejo as pessoas desta maneira. E, portanto, nesse dia, alguns jovens, e até foram mais jovens brasileiros, no final da palestra, vieram ter comigo em privado certo. E agradecer-me aquilo que eu tinha dito, porque lhes tinha dado coragem. Viemos todos do mesmo sítio e vamos todos para o mesmo sítio. E mais, temos todos a mesma importância. Olha que chateado. É verdade. É que não há ninguém mais importante que ninguém. Não vale a pena pôr-se em bicos de pés para o que quer que seja, porque nós somos só criaturas humanas. Ponto final. Não ponham coisas na testa, não se queiram engalanar de nada. Isso. Sejam só humanos. Sejam só atentos. Vejam só quem precisa de ajuda. E se tiver ao teu alcance, ajuda. Isso ajuda. Isso não mesmo. Interessa o que ajuda. Por favor. Isso é que é ser bom cristão. O resto, não faço ideia o que seja. Eu gostava muito que pudesse dirigir ao teu público, que é o público que vê o que a arte nos aponta um caminho, e a arte que nos aponta um caminho, dizer-te que é uma arte no sentido de lato, que é a coragem, a determinação, aquilo que tu me consegues influenciar e inspirar. Queres deixar uma mensagem à malta para que viva de acordo com estes princípios e com os princípios do Barreiro? Olha, eu acho que se calhar a mensagem que eu posso deixar às pessoas é que a maior arte é a arte de saber viver. Essa é a maior arte. E saber viver quer dizer nós estarmos atentos às oportunidades que a vida traz naturalmente e quando a vida parece não trazer essas oportunidades, nós termos a capacidade de catar oportunidades, fazer isto, ok? E vamos nós ao caminho. Mas esta arte de saber viver exige que respeitemos sempre determinados valores e princípios e que nunca se abra a mão deles, porque eu acredito que o retorno virá sempre. Pode não vir com a rapidez que nós desejamos, mas ele vem sempre. Que princípios são esses? O respeito pelo outro, sempre. A paciência de esperar pelo teu momento. Não quereres passar por cima de não sei quantas pessoas para chegares mais depressa lá acima. Teres paciência de esperar pelo teu momento.
e teres a noção de que todos merecem brilhar. Não és só tu, todos merecem brilhar. Então, se tiveres estes princípios a orientar a tua vida e te lembrares que a grande arte é a arte de saber gerir a nossa vida com correção, respeito e, se possível, de mãos dadas com os outros, a vida vai nos trazer muitas razões para celebrarmos. Traz os seus desafios sempre, porque foram felizes para sempre só na Disney. O resto não existe. Mas vai nos trazer muitas coisas para celebrarmos. Mas também não tem graça celebrar sozinho. Tem graça se eu, quando celebrar, nesta não sentir a mão de alguém e nesta não sentir a mão de alguém. Obrigado, Fátima. Nada. Espero que tenham gostado da conversa com a Fátima Lopes. Eu adorei este novo formato do Alta Velocidade, que a arte nos aponta o caminho. Vai trazer também convidados que vão contar histórias de vida e histórias de sucesso, de empreendedorismo. No próximo Alta Velocidade vamos voltar aos grandes temas. Vamos voltar à terceira travessia do Tejo, à alta velocidade propriamente dita e à centralidade do Barreiro na área metropolitana de Lisboa. Fiquem connosco, subscrevam o nosso canal, sigam em ruimiguelbraga.pt. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.